João 6,35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Esse versículo é muito interessante, que Jesus, um pouquinho antes, no capítulo 6, ele acabou de fazer o milagre da multiplicação de pães, e depois ele andou sobre as águas, e agora chegou nesse momento que, se a gente for ver um pouquinho antes, a gente vê que toda aquela multidão, que ele tinha multiplicado os pães, e aí ele chegou, ele foi embora daquele lugar e a multidão seguiu ele. Só que a multidão seguiu ele porque queria mais comida. Se a gente vê no versículo 26, Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então as pessoas estavam atrás de Jesus porque elas queriam mais aquele pão, elas queriam provar mais aquele alimento que Jesus tinha proporcionado para eles. E Jesus deu para eles o pão natural, o pão que sacia o corpo físico, que é dado como mantimento para o corpo físico. Só que no versículo 27, ele vai falar para eles não trabalharem pela comida, não buscarem pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então Jesus está ensinando aqui, ele está mostrando dois tipos de alimento. Ele está mostrando que existe o pão natural que a gente consome e existe também um pão espiritual. Existe uma forma da gente se alimentar espiritualmente também. Então, o pão natural ele traz para nós o sustento e a saciedade, mas o pão espiritual também. E se a gente for para uma passagem muito famosa, que é a tentação no deserto, eu estava estudando sobre isso, eu achei algo muito interessante nessa passagem que eu nunca tinha reparado. Mateus 4:3 diz assim, Mateus 4:4, né? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava fazendo uma citação de um texto do Antigo Testamento, que no caso é Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E ele cita esse texto, mas depois que, obviamente, eu já tinha lido esse texto várias vezes, mas quando eu fui me aprofundar um pouquinho mais, eu descobri algo extremamente interessante que mudou completamente a minha visão sobre isso. Se a gente vê desde o versículo 1, a gente vê que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O primeiro ponto disso aqui é que Jesus, depois de ser conduzido ao deserto pelo Espírito, ele foi conduzido para ser tentado pelo diabo. Então, o objetivo do Espírito levar Jesus ao deserto era ele ser tentado. Então, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e por causa disso, Jesus jejuou. O diabo não chegou em Jesus e tentou ele por causa do jejum, mas ele jejuou por causa da tentação. E aí a gente vê no versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aqui a gente vê que Jesus já tinha terminado o jejum, porque ele jejuou os 40 dias e 40 noites, e o jejum acabou. E depois de ter jejuado, ele teve fome. Essa fome vai muito além do que a gente sente quando pula um almoço. Essa fome é algo bem mais profundo, bem mais forte do que a gente pensa, porque eu anotei aqui algumas coisas, mas eu vou falar na minha linguagem, porque tem umas palavras muito difíceis. O corpo humano, quando a gente come, ele usa como energia o alimento que a gente consome, ele é transformado como energia para o nosso corpo funcionar. Só que
quando a gente para de comer, o corpo vai trocar a fonte de energia e vai passar a consumir energia da gordura acumulada no corpo. Então, quanto mais gordura se tiver no corpo, mais tempo se aguenta em jejum. Eu, por exemplo, acho que não aguento 2 semanas. Mas tem gente que tem estoque para ir além, né? Mas se a gente pegar esses 3 primeiros dias em jejum, são os dias, é o período que o corpo vai mudar a fonte de energia. Então, a fonte de energia que ele consumia do alimento, ele passa a consumir da gordura. E esse período de transição é onde se tem o pior momento. Porque o primeiro dia vai ser ruim, porque o corpo vai começar a fazer essa mudança. O segundo dia vai ser pior do que o primeiro, porque o corpo vai continuar fazendo essa mudança. E o terceiro dia vai ser melhor do que o segundo, mas pior que o primeiro. Então, o corpo vai passar por esse processo de mudança, e esse processo de mudança é aí onde nós vamos sentir a dor de cabeça, uma fraqueza no corpo e todos os sintomas, né? Porque quando eu já vi pessoas que, até eu mesmo já fiz isso, quando foi fazer um jejum prolongado de mais de 3 dias, chegou no segundo dia e entregou o jejum porque pensou que estava passando mal e que ia morrer. E aí, só que, obviamente, se a gente tem algum problema de saúde, não é recomendável fazer isso, mas se não tem nenhum problema, esse processo, ele vai acontecer, né? A gente vai passar por isso. E isso é só nos 3 primeiros dias em jejum. E a gente prolonga esse tempo, dizem, eu não lembro de ter passado, mas dizem que depois que passa desse terceiro dia em jejum, a gente não sente mais fome, porque o corpo vai consumir da gordura, né, que tem acumulado. Só que se a gente pegar uma pessoa que tem um peso ideal para a altura dela, quando se chega no período de 40 dias em jejum, a gordura acumulada no corpo teria acabado. E no momento que acaba a gordura acumulada no corpo, o nosso organismo vai continuar procurando alimento, e aí ele vai passar a consumir tecido vivo, ele vai passar a comer músculo. Então, quando chega nesse estado, a gente tem várias histórias que falam sobre isso, tem filmes, séries que falam sobre isso. De contar uma história, não sei se existe, se aconteceu, mas é provável que sim. De um avião que caiu numa ilha deserta. E teve um sobrevivente nessa queda. E esse sobrevivente, ele não tem comida, não tem com que se manter. E aí, passa 40 dias, passa esse período todo em jejum. Quando chega nesse estado que a reserva de gordura do corpo acaba, aqui eu coloquei que entra no estado de inanição. Mas, em outras palavras, é o desespero. É quando o corpo vai ativar o instinto de sobrevivência e vai querer sobreviver a qualquer custo. E é quando o corpo chega nesse momento que nós vemos que, continuando no exemplo do avião, aquele homem que está todo esse tempo em jejum, ele vai, no instinto de sobrevivência, vai se alimentar do corpo das pessoas mortas no avião. Quando chega nesse estado, não é porque... porque o cara ficou louco. O corpo dele está gritando por sobrevivência, ele está querendo fazer tudo para sobreviver. E aí, quando chega nesse estado, que Jesus faz a seguinte citação: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a gente pode pensar que Jesus conseguiu fazer isso porque ele era Deus. Jesus é Deus, então para ele é fácil. Só que se a gente olha dessa forma, a gente diminui em muito o que o texto está querendo dizer. Porque se a gente for para Filipenses, no capítulo 12, a gente vai ver que Jesus abriu mão completamente da glória dele. Ele abriu mão de todos os atributos divinos que ele tinha e se tornou 100% homem. Então, se a gente olha para esse texto e pensa que para Jesus é fácil porque ele é Deus,
a gente vai diminuir tudo o que o texto está querendo nos passar. E Jesus conseguiu se manter firme, mesmo nesse momento de desespero, né, de fazer essa citação, de falar com o diabo dessa forma, porque mesmo estando todo esse tempo sem comer, espiritualmente ele estava completamente alimentado. Então, se a gente vê agora em Deuteronômio no capítulo 8, Deuteronômio 8, 2 e 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, o maná, ele era a representação da palavra de Deus. O maná saía da boca de Deus, e era isso que sustentava o povo no deserto. A gente vê em Êxodo 16, se eu não me engano, no versículo 3, que o povo começa a reclamar. Por que o Senhor não matou a gente no Egito? Lá a gente tinha carne à vontade, a gente tinha pão à vontade, a gente tinha fartura, a gente tinha tudo no Egito. Agora, o Senhor trouxe a gente para o deserto para morrer de fome. E aí que o Senhor começa a mandar o maná para o povo. E o Senhor deixou o povo passar fome, passar por esse tempo de humilhação, para que o povo entendesse que não é só do alimento físico, do alimento natural que a gente seria nutrido, mas também do alimento espiritual. Porque o maná, a Bíblia fala que o maná não tinha uma forma, ele não era algo que parecia com alguma coisa que a gente conhece, ele era desconhecido, por isso que foi chamado de maná. E o povo tinha que pegar desse maná todos os dias, era algo diário. E se eles guardassem para o próximo dia, estava apodrecido. Só com exceção da sexta, que eles poderiam pegar para o dia seguinte, porque seria sábado e no sábado não caía do maná. Mas a gente vê que todos os dias o povo tinha que sair da tenda e pegar a quantidade que eles iriam consumir naquele dia. E não podia pegar mais e nem menos, tinha que pegar a quantidade certa que eles iriam consumir. E todos os dias era algo que eles tinham que confiar completamente no Senhor. Porque eles tinham que pegar o maná de hoje, não podia guardar para amanhã, e tinha que confiar completamente que o Senhor iria prover o maná no dia seguinte. Então, o Senhor deixou o povo passar por todo esse período no deserto, porque Ele queria que o povo colocasse a sua palavra como prioridade, colocasse o alimento espiritual acima do natural. Em João 3,6, Jesus fala que todo aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, existe uma natureza em nós que só de nascer a gente já tem ela de brinde, que é a natureza da carne, a natureza caída. A gente nasce em pecado, porque Adão caiu. Então, desde de que Adão caiu, ele teve filhos, e os filhos de Adão tiveram filhos, e assim foi. Todas as pessoas nascem com a marca do pecado, nascem com a natureza do pecado. E aí Jesus veio para nos dar um novo nascimento. Por isso que ele fala que todo aquele que é nascido da carne é carne. Ele é morto para as coisas do Espírito.
mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E o que simboliza essa nova vida é o batismo nas águas. Que quando Paulo fala do batismo nas águas, ele fala que quando a pessoa afunda na água, simboliza a morte de Cristo. E quando ela volta, é a ressurreição de Jesus. Então, no momento que ela entra na água, ela morre, a natureza dela carnal morre e o espírito revive, ressuscita. Mas a natureza da carne não fica morta para sempre. Ela volta todos os dias. E aí que começa essa guerra entre a natureza humana e a natureza de Deus, a natureza espiritual. E Paulo vai falar que a carne milita contra o espírito. E essa luta vence quem tiver mais bem alimentado. Existe uma forma de alimentar, existem várias formas de alimentar a carne, mas uma delas é o pecado, mas não é só o pecado que alimenta a carne. Qualquer coisa que seja filme, série, esse tipo de coisa, vai alimentar essa natureza. Mas não estou falando que está proibido filme e série. É só que esse tipo de coisa vai alimentar, mas a gente vai ver mais sobre isso. Então, existem essas duas naturezas que vence aquela que você alimenta mais, né? Que a gente alimenta mais. E Deus estava ensinando o povo a ter fome da sua palavra, porque Deus queria que o povo servisse a Ele de todo o coração. Se a gente for ver a lei, todas as leis, sempre que o Senhor dá uma lei, dá uma ordenança para o povo, antes Ele fala que queria que o povo entregasse a Ele e servisse a Ele de todo o coração. Eu estou lendo Deuteronômio de novo, estou quase terminando, e se a gente for ver, todo capítulo, ou quase todo capítulo, tem pelo menos uma citação dessa, que o Senhor fala: quando vocês entrarem na terra, guardem os meus mandamentos, me sirvam de todo o coração, com toda a sua alma. E isso vai sendo citado por todos os livros, né, da lei, desde Êxodo 20 até o fim de Deuteronômio. E por isso que Jesus vai resumir os mandamentos em amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Porque se a gente for ver realmente a lei, ela realmente é resumida nisso. Se a gente fosse resumir, esse seria o resumo. Porque isso abrevia todos em um só. Se a gente cumprir esse, cumpre todo o resto. E se a gente, como eu citei o Êxodo 16:3, então vamos abrir em Êxodo 16:3. Vai ser Gênesis 25:30, a partir do 30. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me serve a minha primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Nós vemos aqui essa passagem muito interessante, que Esaú era um caçador, e ele estava ali no campo caçando, e ele chegou em casa cansado, provavelmente ele nem almoçou, né? Ele pulou algumas refeições,
E por causa disso ele chega em casa e fala: meu Deus, eu vou morrer de fome. Provavelmente ele só não chegou naquele nível, né, de desespero. Ele estava fazendo um teatro. Olha só, eu fiquei sem almoçar hoje, estou definhando. E aí ele chega em casa e fala que quer comer aquilo. Ele chega em casa e vê Jacó com um prato de comida pronto e fala que quer comer aquele prato de comida. E Jacó, que é o enganador, ele engana o seu irmão e entrega para ele o prato de comida em troca do direito da primogenitura. Só que, se a gente for parar para pensar, Jacó realmente ficou com esse direito e Esaú não. E Jacó conseguiu isso através de um engano. E eu fiquei pensando, será que o Senhor permitiu que Jacó ficasse com esse direito de primogenitura por causa do engano? Porque isso não faz sentido. Se fosse dessa forma, Deus estaria compactuando com o engano. Então não faz sentido isso. Não faz sentido Jacó ficar com esse direito se ele conseguiu através de algo errado. E aí que nós vemos no final do versículo 34, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, Deus permitiu com que Jacó ficasse com o direito de primogenitura, não porque ele enganou o seu irmão, mas permitiu porque Esaú desprezou. Esaú não dava valor para aquilo. E o Senhor não dá nada para quem não dá valor. Se eu não der valor para a palavra do Senhor, o Senhor não vai falar comigo. Se eu não der valor para algo na minha vida, o Senhor não vai me entregar algo nesse sentido. E eu lembro de uma história, quando eu era, não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era menorzinho, tinha uns 7, 8 anos de idade. A gente morava em Araras, no condomínio, e do lado do condomínio tinha uma igreja, era a igreja do Nazareno. E chegou um dia, eu não lembro direito a história, mas chegou um dia que eu falei que eu queria começar a aprender a tocar violão. Eu queria tocar violão. E aí tinha um rapaz lá na igreja que tocava no louvor, que ele começou a me ensinar. E aí eu lembro que a igreja só tinha um violão. E ele me ensinava a tocar no violão e eu tocava na guitarra. E eu estava aprendendo, aprendi acho que 2 acordes. E eu ganhei até um violão bonito, preto, caro. E no começo eu estava empenhado no negócio. Eu queria aprender de todo jeito. Aí eu ia na aula e em casa ficava tocando violão em casa porque eu queria aprender a tocar violão. Só que chegou em um momento que eu comecei a deixar de lado. Eu fui vindo outras coisas, né? Fui me interessando por outras coisas e deixei o violão de lado. E aí eu parei de fazer aula, os meus pais deram o violão embora, porque eu não estava mais dando valor para aquilo. Estava sendo algo que estava atrapalhando, estava incomodando, e eu não estava fazendo nada a respeito disso. Então, por eu ter desprezado aquilo, eu fiquei sem. E hoje em dia eu me arrependo, porque se eu tivesse fazendo aula desde aquele tempo, eu não ia colocar corda de aço em violão de nylon. Mas enfim. Aí Jacó ficou com o direito da primogenitura, porque o Senhor nunca vai dar nada para quem não dá valor. Se eu quero muito... se o Senhor me dá um violão para eu tocar e eu não dou valor para aquele violão, o Senhor vai tirar de mim. E isso funciona com qualquer coisa. O Senhor nunca vai dar nada para quem não dá valor. Em Deuteronômio ainda, no capítulo 8 ainda, só que agora no versículo 10. A partir do 10 até o 14.
Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os seus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor, Ele está ensinando ao povo, além de não trocar o alimento espiritual pelo alimento natural, Ele está ensinando o povo a não trocar o alimento espiritual pela saciedade dos bens, pela quantidade de tudo quanto eles têm. E aí, a gente tem uma história do rei Uzias, está em 2 Crônicas 26. O rei Uzias, ele foi um rei que começou a reinar com 16 anos de idade. E ele foi um rei humilde, ele foi um bom rei, ele serviu ao Senhor. Eu acho melhor a gente ler 2 Crônicas 26. É rapidinho. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, o seu pai. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Amazias, o seu pai. Então nós vemos ao longo de toda a história que Israel, depois que entrou em Canaã, eles várias vezes se desviaram do caminho do Senhor, e por ter se desviado, o Senhor permitiu com que outros povos entrassem e tomassem o controle. Então, quando Deus aparece para Abraão e mostra a terra, ele fala que seria desde o rio Nilo até o rio Eufrates. E se a gente for ver no mapa, esse território do rio Nilo até o Eufrates é muito maior do que o território de Israel hoje. Mas várias vezes o povo se desviou do Senhor, e por ter se desviado do Senhor, o Senhor permitiu que outros povos entrassem e destruíssem tudo. E por isso Israel várias vezes perdeu o controle de reinos, de lugares que era para ser de Israel, passou a ser de outro povo por causa da desobediência. E a gente vê alguns reis que passaram pelo trono que temeram e serviram ao Senhor, como Davi, por exemplo. Davi, ele foi um dos reis, foi o primeiro rei que conseguiu estabelecer Israel em todo o território. Então, durante o reinado de Davi, Israel teve o domínio completo sobre tudo que o Senhor falou que eles teriam. E aí, depois de Davi, a gente vê que Salomão assume o trono, ele passa a servir outros deuses, Israel perde o domínio de novo, e assim vai, vários reis, e aí tem um ou outro que salva, e aí a gente chega no rei Uzias. O rei Uzias, ele, quando começa a reinar, ali com 16 anos, ele reinou por 52. A gente vê que durante toda a sua vida ele vai conquistando de novo o que Israel tinha perdido. Até que chega em um ponto que Israel tem o domínio de todo o território outra vez. E Uzias foi um dos únicos que conseguiu isso, porque ele servia ao Senhor, ele temia ao Senhor. E se a gente for ver,
Isaías provavelmente nasceu durante o reinado do rei Uzias. Então, imagina Isaías, que nasceu durante esse reinado, provavelmente, não é confirmado, mas vamos imaginar que Isaías nasce durante esse reinado e ele começa a crescer, começa a crescer naquele contexto, começa a crescer vendo um rei guerreando, um rei conquistando tudo. Ele seria um herói para Isaías. O rei Uzias seria como um Superman de Isaías, né? E aí Uzias começou a prosperar. O verso 5 diz assim: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes, contra os que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. E os amonitas eram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. O total dos chefes dos pais, homens valentes, era de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com força belicosa, para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Também fez a Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou. Então a gente vê ao longo de todo o reinado de Uzias que ele foi ficando poderoso. O Senhor foi dando poder para ele, foi dando domínio para ele. E Uzias era um rei que temia o Senhor. Ele estava ali e queria agradar o coração do Senhor. Mas se a gente vê o versículo 16, é onde tudo começa a desandar. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, Uzias, ele é um exemplo de uma pessoa que conquistou tudo, mas que no fim se perdeu por causa da conquista. Ele começou bem e acabou mal, né? Se a gente for continuar lendo, a gente vai ver que o Senhor ataca Uzias com lepra. E ele começa a morrer aos poucos, ele não morre de uma vez, ele morre, cada dia ele morre um pouquinho. E lembrando que Isaías viu tudo isso acontecer. Isaías provavelmente viu Uzias começando, ou no meio do reinado. Uma coisa que a gente tem certeza é que Isaías viu Uzias reinando, viu Uzias forte, viu Uzias no trono. Ele viu toda a glória que tinha o rei Uzias. Mas Isaías também viu a queda dele, também viu a morte.
E Uzias é uma representação daquilo que nós não podemos fazer, porque ele deixou com que aquilo que Deus tinha dado para ele possuísse ele de uma forma que ele se tornou um inimigo do Senhor. E ele se relacionou mal com tudo aquilo que o Senhor tinha dado. Então o Senhor deu para ele tudo que, muito além do que ele poderia ter imaginado que ele conseguiria, mas no fim ele usou disso, ele usou dessa glória, desse poder contra ele mesmo. Se a gente volta lá em Deuteronômio, não precisa voltar, versículo 2, ele diz assim: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, esse texto é muito interessante. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então, Deus estava dando para o povo prosperidade. Ele estava tirando o povo do Egito, estava levando para Canaã, que seria uma terra onde o povo seria próspero, onde o povo teria muitas riquezas. E o Senhor fala assim: quando vocês tiverem comido e forem fartos, vocês vão louvar o Senhor. Então, toda aquela fartura seria motivo de louvor ao Senhor, seria motivo de agradecer, de engrandecer o nome do Senhor. Só que, como nós vemos na história, não é isso que acontece. O povo usa daquilo que deveria ser dado como louvor, usa como rebeldia. O povo começa a se rebelar contra o Senhor, o povo começa a... aquilo que o Senhor deu para eles começa a tomar o coração deles. Então o povo entra em Canaã, uma terra próspera, e aquela geração que entrou em Canaã, ela morre, e chega uma nova geração na terra. E essa nova geração não sabia de tudo que o Senhor tinha feito. Eles não conheciam, porque a geração que morreu não passou o legado para frente. Por não ter passado, essa geração deixou com que tudo que eles tinham possuíssem eles. Então, não foi errado o povo ter tudo que eles tinham, porque foi o Senhor quem deu. O que foi errado foi a forma com que eles se relacionaram com tudo aquilo. Então, algo que deveria ser dado como louvor ao Senhor, o povo usou disso para se rebelar. E o versículo 11 diz: guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os seus gados e os seus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus,
que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Nós vemos que foi isso que aconteceu com o rei Uzias. Deus deu prosperidade para o rei Uzias, deu grandeza, e ao invés de usar tudo isso que o Senhor deu para ele como louvor e gratidão, ele deixou com que aquilo entrasse no coração dele e transformasse ele. E ele passa de ser um homem obediente para ser um homem rebelde, que se torna um inimigo do Senhor. E é exatamente isso que o Senhor está exortando aqui em Deuteronômio. Vocês vão entrar na terra, vai ser uma terra de fartura, vocês vão construir boas casas, vocês vão comer à vontade e vão ter tudo o que vocês precisarem. Mas não deixem que isso tome conta de vocês, não deixem que isso se aproprie de vocês. E lá em Lucas 18, a partir do versículo 18, nós vemos uma passagem muito conhecida, que é do jovem rico, a passagem do jovem rico. E nós vemos que essa passagem, que nessa história nós vemos um jovem, um homem rico, que chega até Jesus e pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus fala: você vai seguir os mandamentos. E aí ele cita os mandamentos que ele deveria seguir. E o jovem, esse homem rico, fala para Jesus: eu já tenho seguido tudo isso, eu já tenho feito tudo o que Moisés manda na lei. E aí Jesus fala para ele: então te falta uma coisa, vende tudo que você tem e me segue. E aí nós vemos que no versículo 23 do capítulo 18 de Lucas: mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E aí, continuando, Jesus fala: e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Muitos pegam essa passagem e falam: todo rico vai para o inferno. Só que não é assim que funciona. O problema não é o homem ter riqueza, o problema é a riqueza ter o homem. E era isso que esse homem rico tinha. Ele não tinha riqueza, a riqueza tinha ele. Porque quando Jesus pede para ele tudo que ele tem, ele fica triste e vai embora. Então Jesus mostra para ele um outro estilo de vida, mostra para ele uma nova forma de enxergar as coisas. E esse homem simplesmente não aceita, porque o texto fala que ele não aceita porque ele era muito rico, ele colocava toda a confiança que ele tinha naquilo. Então ele era farto de todo esse bem material que ele tinha. Aquilo era o alimento dele, ele se alimentava, a fonte de saciedade dele era o dinheiro, era as riquezas, tudo que ele possuía. Então, quando de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, ele está falando que é muito fácil, é muito mais fácil um rico se perder na riqueza que ele tem do que se manter firme, porque é muito melhor. Vou dar um exemplo, é muito melhor, por exemplo, eu acredito que a maioria aqui, ou quase todo mundo, tem que pagar aluguel todo mês. E tem um dia específico do mês que você tem que pagar o aluguel. E aí vamos imaginar que aconteceu alguma coisa que amanhã é o dia de pagar o aluguel e hoje a gente não tem nada, não tem recurso para isso. No caso do jovem rico, se isso acontecer, ele tem uma conta bancária cheia. Então ele não tem preocupação com nada, porque o banco está cheio. E aí chega no dia seguinte, é o dia de pagar o aluguel, ele abre o banco, ele toma um susto, foi roubado.
não tem mais nada lá. E aí ele vai ficar completamente perdido. Ele vai ficar completamente espantado com toda essa situação e vai ficar desesperado. Vai recorrer ao recurso que tiver disponível. Ele vai procurar alguém que possa emprestar para ele, vai procurar alguém que possa pagar para ele ou alguma coisa assim, vai ficar correndo atrás de dar um jeitinho porque ele tem que pagar de qualquer jeito. E era isso, esse é o modo de viver de uma pessoa que é possuída pelo dinheiro. Uma pessoa que ama o dinheiro. O problema não é ter dinheiro. Paulo não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando a gente ama o dinheiro, acontece isso. A gente vai tentar dar um jeito, um jeitinho de conseguir fazer o que a gente tem que fazer. Só que o que o Senhor estava pedindo para esse jovem rico nesse momento não era simplesmente o bem material que ele tinha. Jesus não estava querendo pegar a riqueza dele. Jesus estava querendo ensinar para ele a confiar completamente naquilo que ele poderia fazer, a dar uma outra visão de mundo para ele. Então, Jesus estava basicamente falando, trazendo para os nossos dias, né? Usando ainda desse exemplo do aluguel que vence amanhã. Ao invés de... Vamos imaginar que todo mundo aqui está nessa situação. O aluguel vence amanhã e não tem nada no banco. Ao invés de sair correndo, desesperado, choramingar para conseguir um troquinho, para ir juntando e conseguir pagar, o Senhor convida aqueles que conhecem a Ele a, estando nessa situação, olhar para Ele e falar: Senhor, não dá, eu não consigo. O aluguel vence amanhã, o Senhor conhece as minhas necessidades, o Senhor sabe do que eu preciso e não dá, na força do meu braço não dá. E é quando a gente entende isso e faz isso de todo o coração, entendendo que o Senhor, Ele, mesmo que Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Tem uma música, né? Se Ele fizer, Ele é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus. Então, se o Senhor fizer, a gente vê lá quando os amigos de Daniel iam ser jogados na fornalha, o rei chega para eles e fala: vocês vão ser jogados na fornalha se vocês não se curvarem diante da estátua, se vocês não se prostrarem. E o que eles falam? Você pode jogar a gente na fornalha, que o Senhor vai livrar a gente. E mesmo que o Senhor não livre, nós nunca vamos nos curvar diante de você. Então, o Senhor estava querendo tirar desse rico a saciedade natural e colocar uma saciedade espiritual. Estava querendo colocar não, mas apresentar para ele um lugar de completa confiança e saciedade no Senhor, não na riqueza, não naquilo que ele possuía. Então a gente vê que isso aconteceu com o rei Uzias. O rei Uzias, ele usou tudo que ele tinha recebido como fonte de alimento para a alma dele. Então, o ser humano, em geral, nasce com um vazio dentro de si. Nasce com uma fome interior. E essa fome só pode ser saciada pelo Senhor. O problema é que nós muitas vezes procuramos saciar essa fome em várias coisas, pessoas ou lugares, e pode momentaneamente parecer que aquela fome está saciada, que aquele buraco está preenchido, mas todos os dias a gente vai ter que recorrer àquele alimento para se saciar, e aí a gente vai ter uma breve sensação de que
realmente está cheio, de que está completo, mas aí alguns minutos depois já volta tudo pior do que estava antes, e aí a gente vai se enfiando cada vez mais nesse buraco de buscar saciar essa fome espiritual na nossa alma. E aí a gente enche a nossa alma de guloseimas do mundo, e aí quando o Senhor vem e apresenta para nós um prato de verdade, um prato de comida de verdade, a gente está farto demais para isso. Foi o que aconteceu com o rei Uzias, por isso que ele caiu, por isso que o Senhor se voltou contra ele, porque ele estava tão farto, mas tão farto com aquilo que ele tinha, que ele deixou de lado aquilo que o Senhor faria. Em João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que é a verdade? A verdade nós sabemos que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra e a palavra é a verdade. E o que Jesus estava falando aqui? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Jesus estava diante de uma multidão que cria nele. Se a multidão acreditava, era uma multidão de crente. Estava Jesus falando para uma multidão de crentes, de judeus que criam nele. E ele fala: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, Jesus estava diante de crentes. Ele está falando: se vocês permanecerem fiéis àquilo que eu estou falando, fiéis àquilo que eu estou anunciando, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Então, primeiro estágio, depois da conversão, a gente vira crente. Aceitou Jesus, é crente. Aí Jesus está chamando, está orientando essa multidão a deixar de ser crente e passarem a ser discípulos. Amém. E aí, no versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade é só para os discípulos, é só para aqueles que estão aos pés do Senhor. E depois de conhecer a verdade, esses discípulos que agora conhecem a verdade vão ser livres. E quando a gente vê lá em Êxodo, quando o Senhor está falando das leis da escravidão, ele fala que o escravo trabalharia por 7 anos e depois ele seria livre. Então, e depois que esse escravo fosse livre, ele poderia decidir ficar com o Senhor. Então, nós entendemos então, que o escravo, ele só vai alcançar, o discípulo só vai alcançar esse estado de amar o Senhor e continuar servindo a Ele por amor quando Ele for livre. E é exatamente como Jesus fala aqui: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e sendo discípulos vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. E é quando nós conhecemos a verdade que nós estamos aptos a escolher ficar com o Senhor por amor. Amém. Então, tudo começa quando nós entendemos que existe 2 tipos de alimento: o alimento natural e o alimento espiritual. Em Lucas 21:34, Jesus está falando da sua volta e ele fala: não deixem que a glutonaria, a bebedeira e as preocupações dessa vida encham os corações de vocês, e aquele dia, falando da volta dele, pegue vocês de surpresa.
Ele não fala com essas palavras, mas ele fala basicamente isso. E Jesus está falando de encher o coração, de ter o coração cheio com glutonaria, bebedices e preocupações da vida. E essa é uma fartura. Então, tem a fartura, essa fartura que da riqueza, de ter muitos bens e colocar a esperança nos bens, na riqueza. E tem a fartura de colocar o nosso coração completamente naquilo que nos preocupa diariamente. Então, ao invés do nosso coração estar voltado ao Senhor, ele estaria voltado às preocupações, em geral, pode ser qualquer tipo de preocupação. Continuando no exemplo do aluguel, tem que pagar o aluguel amanhã, e a pessoa busca o Senhor com mais firmeza para conseguir um dinheirinho de Deus para conseguir pagar o aluguel. Só que não é para isso que o Senhor nos chama. Ele nos chama para passar do estado de crentes a sermos discípulos, para que nós sejamos libertos, para que nós sejamos livres. E nós só seremos livres depois que nós conhecermos a verdade, porque é a verdade que liberta. Então, o alimento natural e o alimento espiritual. Por muito tempo eu pensei que o alimento espiritual seria eu abrir a Bíblia, eu vou ler 10 capítulos da Bíblia, li 10 capítulos da Bíblia hoje, estou alimentado. Só que durante essa semana, eu vim descobrindo que só ler a Bíblia não é suficiente para matar a fome, ou para... não é só fazer uma leitura, não é o suficiente para sustentar, né, o espírito. E nós muitas vezes estamos só tendo um tempo de leitura rápido e pensamos que estamos saciados, mas aí, como a gente pensa que está saciado, pensa que não tem mais problema. Já li a minha porção da Bíblia hoje, não preciso mais fazer nada, estou alimentado. Só que, se a gente for ver, só ler não é capaz de saciar essa fome. Nós temos que ler, meditar e praticar essa palavra. Porque se a gente ler, vai ficar no conhecimento, mas se a gente meditar, essa palavra vai para o entendimento, e do entendimento nós vamos praticar, nós vamos colocar para fora aquilo que nós estamos nos alimentando. E então essa seria uma fartura espiritual, se alimentar da palavra, meditar na palavra e praticar a palavra. E a palavra de Deus não é simplesmente um monte de página com letrinha. Se a gente for para João capítulo 1, vai falar no versículo 1: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, se referindo a Jesus. Então, a palavra é muito mais do que um som, a palavra é a pessoa de Jesus. Amém. Então, se a palavra é a pessoa de Jesus, a palavra é a verdade, Jesus é a verdade, Jesus é a palavra, nós conseguimos entender essa passagem de ser discípulo para conhecer a verdade, para ser livre. E o que pode nos impedir de alcançar essa saciedade espiritual é a saciedade natural. Não só no que se diz respeito ao alimento que a gente consome fisicamente, mas também o alimento que a gente consome, que a gente alimenta a nossa alma. A gente alimenta a nossa alma com, como eu citei, filme, série. Contar o que aconteceu mês passado. Mês passado, na verdade, já faz muito tempo, nem lembro de quando que tem isso,
eu gosto de Marvel. Eu gosto muito de assistir filme de super-herói. E aí, depois que eu conheci Jesus, eu parei de assistir. Não porque é errado, nada do tipo. Eu parei de assistir porque simplesmente não via mais sentido nisso. Eu só parei de achar legal. E aí, mês passado, mamãe assinou Disney Plus. E pra quem não sabe, Disney Plus é onde tá todos os filmes da Marvel. E aí, eu fui assistir um filme da Marvel, nem lembro qual, mas eu fui assistir, e conforme eu fui assistindo, eu fui vendo, nossa, isso aqui é legal, né? Faz quanto tempo, isso aqui é legal. E aí, assisti o filme, aí depois assisti outro, aí eu fui ver, já era tarde da noite, e eu não tinha feito devocional, eu não tinha tido tempo com o Senhor, e fui dormir tarde, acordei cedo, cansado de tanto assistir filme de super-herói. E isso, tudo bem, aconteceu um dia, no outro, eu vou pro mar, eu vou voltar, né? Só que não foi isso que aconteceu. Foi a semana inteira nessa rotina de consumir Marvel, atrás de Marvel, atrás de Marvel. Tanto é que chegou em um momento que eu só agradecia pelo dia. Acordava, falava, Senhor, obrigado por esse dia. Ia comer, Senhor, obrigado pelo alimento. Ia dormir, Senhor, obrigado por esse dia. E ficava nesse ciclo. Foi a semana inteira assim. E na minha cabeça, eu tô orando, tô bem, tá tudo tranquilo. E chegou acho que foi um domingo de tarde, ou no sábado, não lembro. Isso foi durante a semana, né? Desde segunda e foi todos os dias, até que chegou no domingo. Depois do culto, eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo? Porque eu estou agradecendo ao Senhor pelo meu dia, mas eu estou agradecendo aqui, Senhor. Será que eu estou agradecendo, sei lá, o Hulk pelo dia? Porque toda vez que eu vou orar, que eu vou fazer, que eu vou agradecer ao Senhor, eu não penso no Senhor, eu penso no filme que eu tenho que assistir, que eu tenho que terminar rápido, porque eu quero assistir o filme. E isso começou a alimentar a minha alma de uma forma que eu parei de ter fome do Senhor. Eu parei de buscar e foi algo extremamente natural que aconteceu, algo que eu não via acontecer. Foi um negócio simples, que na minha cabeça não tinha nada a ver, não dá nada não. E eu não estou falando que Marvel é do diabo e agora ninguém pode assistir Marvel porque é pecado assistir. Mas a quantidade, o excesso daquilo que eu estava consumindo estava tirando o meu tempo com o Senhor, eu não estava percebendo, eu estava ficando extremamente farto, extremamente alimentado na minha alma, que o meu espírito começou a ficar fraquinho. Porque a minha alma estava igual o padre Marcelo Rossi, né? Estava gigante. E aí, quando eu percebi que isso estava acontecendo, parece que deu um estralo na minha mente, eu tenho que voltar, eu tenho que... porque não é assim. E não tem problema eu assistir esse tipo de filme. O problema é eu me exceder nisso. O problema não começa quando eu clico para assistir um filme. O problema começa quando eu começo a tirar a prioridade da minha vida. Então, eu completamente alimentado de Marvel, eu estava falando Marvelês já, e chegou nesse momento que eu decidi voltar, eu fui ter um tempo com o Senhor, e parecia que eu estava aqui, o Senhor estava
Estava lá adiante, estava longe. Só que quem estava longe era eu, porque eu que decidi me afastar. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a saciedade com os bens nos torna cegos. E se relacionar mal com o que é lícito é prejudicial. Então, não é errado assistir filme da Marvel. Mas, se eu começo a abrir mão daquilo que é prioridade para conseguir assistir só mais um filme, ou só mais um episódio, ou só mais um pouquinho, só mais 5 minutinhos, isso começa a tomar conta de mim. E não, isso acontece também com o dinheiro, mas como a gente viu, isso pode acontecer com qualquer coisa que a gente consuma. E o jejum, ele é uma ferramenta extremamente poderosa nesse sentido. Porque o jejum é muito mais do que ter fome de alimento natural, mas ter fome do alimento espiritual. Quando a gente entra nesse processo, nesse jejum, o pastor Luciano Subirá fala que antes do jejum, ele contou a história de um pastor que começou um jejum, acho que de 14 dias, e ele estava, se eu não me engano, no 10º dia de jejum, e ele tomou uma fechada no trânsito e ele xingou o cara. Ele soltou um palavrão ali. E aí esse pastor começou a se perguntar, mas como assim? Eu estou em jejum, a minha carne era para estar fraca, e tá aflorando aqui, o que está acontecendo? Era para eu estar monge, era para eu estar, nossa, mas o que está acontecendo? E aí ele explica que antes do jejum mostrar esse lado bom, ele primeiro vai mostrar o lado ruim. Ele primeiro mostra, ele vai mostrando, vai limpando aquilo que assim como o jejum, ele limpa o nosso corpo, porque se eu me alimento só de porcaria, o corpo ele vai acumulando aquela gordura, e aí no jejum aquela gordura que é a parte ruim da comida, que o corpo não usa como energia, no jejum o que é a parte ruim da comida vai começar a sair, vai começar a ser limpo. Tanto é que o Luciano Subirá, ele, em um dos jejuns que ele fez de 40 dias, ele foi tomar uma água com limão espremido, só água com limão espremido. E quando ele tomou, ele sentiu que o limão estava doce. E até ele perguntou se ninguém tinha posto açúcar, mas ele estava sentindo o limão doce. E ele conta que isso aconteceu porque o corpo dele estava tão limpo de toda a porcaria que ele comia, que ele começou a sentir o gosto real do limão. Então, é isso que o jejum faz, não só no nosso corpo físico. Ele primeiro vai mostrar pra gente o que tem de errado e para que a gente conserte. Ele vai aflorar o que tem de gordura dentro de nós, para depois, para que a gente faça essa limpeza. Então, voltando para João 6,30, diz assim: disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Uma vez eu ouvi uma frase que o que é simbolizado nunca pode, o símbolo não pode estar acima do que é simbolizado.
Então nós vemos que o cordeiro simboliza Jesus. Aí eu não lembro quem, que estava dando o nome no cordeiro que a gente tem aí, estava dando o nome de Jesus. Porque o cordeiro simboliza Jesus e ia chamar Jesus cordeiro. E aí, na hora, me veio essa frase na cabeça, né, que o símbolo não pode estar acima daquilo que é simbolizado. E o maná era o símbolo da palavra de Deus. E o maná, obviamente, não poderia estar acima de Jesus, porque o maná estava simbolizando Jesus. E aí, os fariseus ali, os judeus que estavam ali, falam: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu eles a comer pão do céu. E aí Jesus responde: na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém. Então, Jesus, ele é o pão da vida, ele é o alimento espiritual, e a gente se alimenta desse alimento fazendo o que Jesus faz. Se a gente for para João capítulo 5, versículo 19 e 20, diz assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, eu vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Porque todo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Então Jesus não fazia nada porque ele simplesmente queria fazer. Ele fala que ele fazia porque ele via o Pai fazer. Então vamos imaginar que quando Jesus tirava os tempos para ele estar em secreto com o Pai, ele ali, naquele tempo, ele via o que o Pai estava orientando ele fazer, a direção que o Pai estava mandando ele seguir. No outro dia ele ia lá e fazia. Porque o Filho não faz nada sem que veja o Pai fazer. E aí Jesus nos dá esse exemplo de ter uma vida de oração e devoção ao Senhor, porque o Senhor vai se revelar a nós, Ele vai falar com a gente no tempo de oração. Às vezes no tempo de oração a gente está lá e começa a orar ao Senhor, faz um monte de pedido, e vai pedindo, lê aquela lista de 500 pedidos diários que eu faço para Deus e sai correndo e vai embora. E é a mesma coisa de eu ligar para alguém. Eu ligo para alguma pessoa e começo a falar: nossa, cara, eu estou com um problema aqui. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo e isso, e eu quero a sua opinião. O que você acha? Eu desligo na cara da pessoa. Eu não deixo ela falar comigo. Eu peço a opinião e saio correndo. No nosso tempo de oração, no nosso tempo de devoção ao Senhor, nós precisamos não só falar e pedir, só fazer pedido atrás de pedido, mas ter relacionamento com o Senhor, ter uma amizade com o Senhor, não é fazer isso, mas eu falo o que está no meu coração, eu confesso para o Senhor, eu abro o meu coração para o Senhor, e o Senhor abre o coração dele para mim. Assim como o Senhor fez com Abraão. Deus estava indo lá para destruir Sodoma e Gomorra, ele passou ali na esquina e viu: ah lá, Abraão está lá. Será que eu vou fazer isso sem eu falar com ele? Aí ele passou na casa de Abraão, ele sentou, ele almoçou com Abraão, contou tudo que ele ia fazer. E quem que era Abraão para isso? Deus chegou lá e falou: Abraão, vamos fazer isso, o que você acha? E é esse relacionamento que o Senhor quer ter com a gente. É esse relacionamento de não só: Senhor, eu tenho esse plano, abençoe esse plano em nome de Jesus. O Senhor quer que a gente pare um pouquinho e comece a ter um relacionamento com Ele. Se eu tenho um amigo, eu não vou sentar com ele, conversar e falar tudo o que eu penso. Ele também vai compartilhar comigo do coração dele. Então,
eu vou compartilhar meu coração com o Senhor vai compartilhar o coração dele comigo e ele vai me dar orientações. Eu acho que você tem que fazer assim, porque assim não vai dar certo. Eu acho que você tem que seguir por esse caminho. E aí eu vou obedecer ao Senhor, eu vou seguir aquilo que Ele estiver orientando e dessa forma eu vou estar alimentado. Por isso que eu falei que só ler a Bíblia não é suficiente para nos alimentar espiritualmente. Nós temos que, sim, ler a Bíblia, mas nós temos que refletir sobre tudo que a gente lê e praticar tudo que a gente lê. Mas quando a gente fala de palavra do Senhor, a gente não fala simplesmente da Bíblia, porque, obviamente, o Senhor deixou tudo que a gente precisava estar na Bíblia. Tudo que a gente precisava saber está na Bíblia. Mas não está na Bíblia, por exemplo, não poderás tomar Coca-Cola, 11º mandamento. Isso não existe. Mas se eu tenho um relacionamento com o Senhor e o Senhor me manda, me orienta a parar de tomar Coca-Cola, tomar Coca-Cola não é pecado, não é errado, mas o Senhor fala que eu não posso tomar. Se eu tomar, eu vou estar pecando, vou estar desobedecendo. Isso aconteceu comigo. Eu gostava muito, eu usava brinco, eu usava colar e gostava de usar pulseira. O Senhor chegou em mim e falou, você não vai usar mais nada disso. E aí, eu não vou mais usar isso porque o Senhor me mandou não usar. A Bíblia não fala que não pode, mas Deus falou para mim que eu não posso. Então, ter relacionamento com o Senhor é diferente de ser religioso. Ser religioso, eu vou seguir os mandamentos igual o jovem rico seguia, mas eu não vou ter esse relacionamento, porque quando o Senhor pede para que eu me abstenha de algo, é para Ele me entregar algo maior. Então, toda vez que o Senhor requerer algo de mim, toda vez que o Senhor falar para eu me abster de alguma coisa, é para eu alcançar novos níveis nele, para eu ir mais fundo. Então, por exemplo, a Marvel, se eu continuar consumindo Marvel desenfreadamente igual eu estava fazendo, eu nunca vou experimentar nada de diferente no Senhor. Então, o Senhor ele pediu para que eu me abstesse, como que fala? E parasse de consumir isso, porque Ele queria me entregar algo maior, que Ele queria ter um relacionamento mais profundo. Então, todo pedido que o Senhor faz para nós, individualmente, é para que Ele derrame de algo novo. Não tem como colocar o vinho novo em odre velho. Então, o Senhor vai pedir para que eu pare de me alimentar daquilo que sacia a minha alma, para que Ele possa saciar o meu espírito. Não tem como eu saciar os dois. Não tem como uma fonte não jorra água doce e água salgada. Então não tem como eu viver na carne e viver no espírito junto ao mesmo tempo, e os dois vão ser, uma hora eu sou carne e outra hora eu sou espírito. Isso não é assim. Quando eu falo carne, não é o corpo físico. A gente, sim, é o corpo físico e o espírito também. Mas eu falo da carne no sentido de nossos desejos. Não tem como os nossos desejos liderarem junto com os desejos do Senhor, porque vão ter coisas do Senhor que Ele vai tirar de nós. Vão ter coisas que o Senhor vai querer que nós entreguemos a Ele. Assim como o jovem rico, Jesus pediu para que ele entregasse todas as riquezas dele. De nós Ele não pede que nós entreguemos todas as nossas riquezas para Ele. Ele pede o nosso coração e entregue a Ele por completo. A gente pode continuar fazendo o que é lícito, mas que é aprovado pelo Senhor, e mesmo assim fazer o que é lícito ao Senhor, e não é errado, mas e continuar nisso. A gente não vai estar vivendo em pecado, mas o Senhor vai estar esperando
vai estar nos esperando em um lugar profundo e a gente vai estar se contentando demais com as águas nos tornozelos. A gente não vai querer porque vai ter que sair de uma zona de conforto, vai ter que entregar algo que a gente gosta. E para finalizar, queria ler o texto que está em Amós, no capítulo 8. Amós 8, do 11 ao 13. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Só uma pausa. A gente às vezes interpreta esse texto que o Senhor iria colocar uma fome no coração do ser humano. Mas o Senhor não colocaria uma fome no coração do ser humano. Porque, como eu disse, o ser humano já nasce com uma fome interior, já nasce com esse desejo pela palavra e ele pode buscar saciar essa fome em outros lugares, não necessariamente na palavra. Mas o ser humano já nasce com essa fome, já nasce com esse desejo pela palavra. Então, o que o Senhor está falando aqui não é que Ele colocaria fome nos corações, é que Ele iria ficar em silêncio. Ele ia simplesmente parar de falar. Se a gente continuar, a gente vai ver. Irão errantes de um mar até outro mar, do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Então, as pessoas que estão com fome do Senhor nasceram com esse desejo, com essa fome. Elas vão buscar saciar essa fome, mas não vai ter de onde. Porque ele fala, correrão por toda parte, vão buscar a palavra, eles vão procurar aquilo, mas não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Então o Senhor iria ficar em silêncio. Em Isaías 55, se eu não me engano, não lembro o versículo, vai falar que o Senhor falando através de Isaías, busquem enquanto se pode achar, porque eles sabiam que chegaria um momento que o Senhor ficaria em silêncio. E tem vários momentos na nossa vida que o Senhor vai ficar em silêncio para provocar essa fome em nós, para que nós possamos ir e buscar por Ele, buscar saciar a nossa fome na fonte, no pão da vida. E só uma reflexão sobre isso que nós devemos fazer. Do que nós temos fome? Do que nós temos fome? Porque a nossa busca por alimento, se eu busco arroz e feijão, é porque eu estou com fome de arroz e feijão. Se eu busco margo, eu estou com fome de margo. Mas se eu busco ao Senhor, é porque a minha fome está voltada para o lugar certo. E eu queria deixar essa palavra da gente se relacionar com o Senhor de uma forma mais profunda. Eu creio que o Senhor está nos chamando para um relacionamento mais profundo com Ele, para que, não porque o Senhor precisa disso, mas porque nós precisamos de um relacionamento mais profundo, para que nós façamos o que o Senhor quer de nós. Amém. E não o que a gente acha que deve fazer para conseguir alguma coisa, para conseguir saciar a fome. Mas um relacionamento profundo, onde nós vamos entrar no lugar secreto, nós vamos abrir o nosso coração ao Senhor e o Senhor vai falar com a gente
de uma forma como um amigo fala, não como um senhorzinho de idade que quer andar na sua vida, mas como um amigo que quer se relacionar todos os dias com a gente. Amém.